Fala pessoal, boa tarde. Obrigado, Bárbara, aí, pelo convite. Obrigado aí pela presença de vocês também. E hoje, como a Bárbara falou, a gente vai falar sobre pivotar, né? Que é um termo que se usa bastante no mercado de startup, dentro da área de inovação se usa bastante esse termo. Só para trazer um pouco de contexto, eu sou um dos fundadores da Panic Lobster. A gente lançou Lagosta em Pânico, em inglês, é o nome da empresa. A gente lançou ela nos Estados Unidos, a gente passou por um processo de aceleração lá em São Francisco. Durante um ano, a gente começou a desenvolver o negócio, nesse processo de aceleração, e de lá para cá, a gente vem pivotando, adaptando o negócio de acordo com o aprendizado que a gente tem durante toda essa jornada, né? Então, focar um pouco em pivotagem, depois eu conto um pouco sobre o contexto, como que a Panic Lobster surgiu e o que a gente faz hoje, como que foi toda essa mudança. Mas pivotar, o que é pivotar, né? Pivotar, ele vem do basquete. Quem joga basquete sabe do movimento de pé, de você manter um pé no mesmo lugar e mover o outro, né? Você vai mudando um pé, basicamente, às vezes, para defender ou atacar durante o jogo. E é daí que vem o termo pivotar, ou seja, você mantém um pé no lugar e o outro você vai mudando o eixo. Basicamente, eles emprestaram esse conceito e trouxeram para o mercado de inovação, que é quando você tem um modelo de negócio, você tem um produto, você mantém algumas características desse produto e você vai mudando algumas outras de acordo com as informações novas que você vai descobrindo. Mas no final do dia, a melhor forma de entender o que é pivotar nada mais é do que você mudar de ideia e continuar com o mesmo CNPJ. Enquanto você continuar com as mesmas pessoas, com a mesma instituição jurídica, digamos assim, você mudar o teu negócio, basicamente você está pivotando ele. Então é você mudar de ideia e continuar com o mesmo CNPJ e com as mesmas pessoas trabalhando, né? Essa mudança ela pode ser total ou parcial. E uma característica que é um pouco diferente da fase inicial de startup, quando você tem uma ideia, e naturalmente você descarta muita coisa e muda rapidamente, o pivotar ele tem como essência normalmente o estágio onde você já tem um produto lançado, ou seja, existe algo que se desenvolveu, que está no mercado, e você tem uma certa base de clientes ativos. Então ele é um pouco diferente dessa fase de interação de ideia. Ou seja, existe um produto que se desenvolveu, existe uma base de usuários e clientes que está no mercado usando ele e por alguma razão você decidiu que você deve mudar o rumo do teu negócio, tá? Então isso é uma coisa que caracteriza a pivotagem. Quanto mais próximo da fase de ideia de uma startup, a pivotagem ela é muito frequente. Você está o tempo inteiro descobrindo informações novas sobre o mercado, sobre a solução que você está desenvolvendo, sobre a tecnologia que você vai implementar durante esse processo. E, consequentemente, você pivota com muita velocidade e tem de ser algo mais leve, uma decisão muito mais fácil de tomar. Tá? Então, quanto antes, na fase de jornada de startup, com mais frequência você pivota e é até natural, se você está nessa fase inicial de ideação ali, ou você já lançou alguma coisa, você está no mercado interagindo com o teu cliente enfim, no início dessa jornada, é normal que você pivote muito e caso você não esteja pivotando muito, às vezes não é um bom sinal. Às vezes você não está aprendendo tão rápido quanto você poderia. E daí, quando você já está lá naquela fase de estágio de escala, quando você já tem um board de investidores, você já tem um time que você contratou para trabalhar para você, tem um produto mais sólido no mercado, a pivotagem ela começa a ficar cada vez mais difícil e algumas vezes custosa, né? Então, aqui você começa a trabalhar com algumas outras questões, como, por exemplo, conflito. Né? Você pode ter conflito com o teu board de investidores, que às vezes investiu numa coisa e você viu que não ia dar certo, você vai pivotar. Com os próprios cofundadores que entraram no projeto pensando numa causa e agora tem que mudar o projeto no meio do caminho e às vezes não é o interesse de todos. E o próprio custo de fazer todo esse processo. Às vezes já tem uma marca, uma presença no mercado e essa mudança acaba sendo mais complicada. Então, basicamente, pivotar é isso, é você mudar de ideia e manter o mesmo CNPJ. Por que pivotar? Por N razões aqui, são algumas delas que são mais frequentes, né? Uma delas é custo-oportunidade, ou seja, você está trabalhando numa solução, está trabalhando num modelo de negócio, está trabalhando num produto tecnológico e nesse processo você descobriu que tem como você pegar alguns atalhos e reduzir um pouco o custo de aquisição de mercado ou algumas outras características. Ou talvez você está mirando no cliente errado, você tem que mudar de mercado e oferecer a mesma solução para outro tipo de pessoa. Então essas mudanças, tanto de mercado quanto de tecnologia, faz parte do processo de pivotar. Ou que, de fato, nada funciona. Você começou a desenvolver o negócio, lá na fase inicial de hipótese, né, quando você está começando a trabalhar a ideia lá do teu negócio, como ele vai funcionar, você começa a desenvolver e descobre que ninguém tem interesse no que você está desenvolvendo,
que o mercado às vezes não está pronto para a tua solução, ou que a solução que você pensava, de fato, ela não funciona nessa fase inicial, que é extremamente comum. Então, você basicamente larga tudo e pode começar do zero. Outra coisa é que as métricas não estão crescendo, né? Estagnação também é um problema bastante comum. Ou seja, o que é métrica normalmente dentro do cenário? Ou é usuário ativo ou é receita. Então, ou você não tem uma base de usuário ativo crescendo e você não sabe muito porquê, ou você não tem receita crescendo também. Você está meio estagnado, você não tem hipótese nenhuma ali que você pode testar nova sobre por que isso está acontecendo. Fugiu, você já testou tudo que você poderia fazer, talvez uma pivotagem faça sentido dentro desse contexto também. Se você detesta, isso aqui é coisa que pouca gente fala, assim, mas você detesta o que você está fazendo. Você lançou uma startup, você teve uma ideia lá de, beleza, eu quero fazer alguma plataforma de gestão financeira, porque eu detesto gestão financeira, eu não quero que as pessoas mais sofram com isso, então eu vou automatizar um processo de gestão financeira. Daí adivinha o que vai acontecer? Você vai lançar e você vai passar a vida inteira trabalhando com gestão financeira e escutando e lidando com problemáticas disso, você acaba odiando aquele negócio. E, naturalmente, acho que já é bem claro que startup é um negócio extremamente dolorido e sofrido para os fundadores, né? Então, se trabalhar com aquilo que você não gosta, muitas vezes com uma jornada intensa e ganhando menos do que você ganharia no mercado de trabalho, principalmente nessa fase inicial, você fazer algo que você detesta não é algo que vai te motivar a continuar e seguir tocando o projeto. Então, essa, às vezes, é uma razão muito interessante pela qual pivotar. Outra coisa que também é extremamente comum, no meio desse processo de descoberta, você está descobrindo sobre o teu negócio, está descobrindo sobre o teu cliente, está descobrindo sobre a tua solução, e você descobre que você não sabe nada daquele mercado e que, basicamente, você não é a pessoa certa para resolver esse problema. Essa também é uma outra boa razão pela qual você pivotar. Você descobrir que você não tem founder fit, que se fala, né? Você não tem o fit com o mercado ou com aquilo que você está desenvolvendo. Outra coisa também que é comum, quando é quase impossível começar. Essa é uma das razões, inclusive, pela qual normalmente startups que trabalham com hardware, com desenvolvimento de hardware, têm um início mais difícil do que startups que começam com software. Por quê? Porque hardware ele é mais intenso quando se fala a capital. Precisa de muito mais dinheiro para desenvolver protótipo, o processo de fabricação é difícil, o processo de validação e interação de produto é muito mais lento e caro do que quando você olha para software. Consequentemente, você tem um número menor de startups de hardware, né? Então, quando é muito difícil começar, quando precisa de muito capital ou anos de desenvolvimento, né? Você vai ficar preso dentro de um laboratório, desenvolvendo uma tecnologia por anos, anos e anos. Normalmente, esses aqui são cenários também que vale a pena, talvez, pensar em pivotar, um cenário que acontece também com bastante frequência. E, normalmente, quando você tem essa característica aqui de anos de desenvolvimento ou muito capital necessário, esse processo de inovação ele tá na mão de grandes indústrias, né? Você está dentro de grandes marcas, Ford, Tesla, Apple, Google, Petrobras, Gerdau, são normalmente as empresas que têm capital para investir nessa intensidade de P&D, né? Tá. Quando você sabe que você não tem futuro, isso aqui é outra coisa que também acontece. Como fundador de startup, quando você é dono da tua empresa, você sabe do teu negócio muito mais do que qualquer outra pessoa. E você, quando você deita na cama, você sabe que muitas vezes você está trabalhando em algo que não tem futuro, e a gente tem dificuldade em assumir isso, tem dificuldade em falar isso para outras pessoas, até informar o mercado disso, e você acaba se enganando e com medo de não pivotar, mas é um ponto importante. Você avaliar, se você sabe que não tem futuro, talvez você pivotar a ideia é um caminho interessante. E depender de fatores externos. Esse depender de fatores externos foi o principal motivo pelo qual a gente pivotou na Panic Lobster, tá? Por exemplo, adesão tecnológica, realidade virtual, né? A Panic Lobster ela começou com uma plataforma de realidade virtual para treinamento de oratória, né? Você colocava o óculos de realidade virtual, tinha uma plateia virtual na sua frente, você conseguia usar slide de PowerPoint, você treinava ali, coletava alguns dados que você podia mandar para um professor, para um mentor, para te dar feedback e te ajudar no desenvolvimento da oratória. Legal, funcionava, só que a gente dependia do mercado de aderir à tecnologia de realidade virtual, coisa que ainda não aconteceu. Isso a gente começou lá em 2018. E é engraçado porque existe ciclos, né? Você tem até um caso bem interessante aqui de muito capital, hardware e anos de desenvolvimento. O principal player no mercado hoje que desenvolve headsets de
de realidade virtual é o Facebook, que está investindo muito nesse mercado, o Meta agora, né? E é meio cíclico, assim, a gente viveu, a aposta que a gente fez na época foi por causa que eles lançaram um headset, que era o Oculus Go, e era meio que a promessa, assim, começou um hype muito grande e tal, porque tinha empresas comprando, se falava muito em treinamento corporativo usando realidade virtual, em educação, em ensino prático online e várias inovações que a realidade virtual estava permitindo, e a gente meio que embarcou nessa onda, acreditou nessa proposta, e se desse certo a gente, né, ia crescer junto com a tecnologia. Só que a gente já fez isso com um plano B, assim, caso o VR não dê certo, o que a gente vai fazer? Vai fechar o negócio? Ou a gente vai tentar continuar vivo e tentar alguma outra coisa? E é engraçado que o VR ele voltou muito forte, né, agora. Depois de 2018, ali, que teve uma baixa, ele voltou agora, principalmente com essa onda do Facebook, de mudar para a Meta, esse movimento, e também essa questão do metaverso, que hypou a Web3, daí já juntou um monte de coisa, né, NFT com realidade virtual, com presença virtual, etc, etc, e basicamente gerou um novo hype de realidade virtual. E muitas das promessas que aconteceram lá na época, quando a gente começaram a surgir de volta, só que e do mesmo jeito, assim, muita coisa parecida. Então é engraçado quando você começa a acompanhar o desenvolvimento de tecnologia emergente, você vê essas promessas voltando com uma certa frequência e parece quase que um déjà vu, assim. Então, trabalhar baseado em tecnologia emergente é uma estratégia muito utilizada por startup, mas é importante que você tenha um plano B, porque a adesão, normalmente, ela não é tão rápida quanto previsto, tá? Então, por exemplo, startups baseadas em NFT, em blockchain, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, você sempre tem que estar ali meio que ciente que a adesão tecnológica ela pode demorar muito mais do que você imagina. E foi isso que basicamente levou a gente a pivotar. Quando não pivotar? Né? Então aqui a gente falou de alguns casos de por que pivotar e quando não pivotar. Quando você quer fugir do trabalho pesado. Também é uma coisa que às vezes acontece, assim, né? Quando você é fundador de uma startup, também tem muito trabalho. Você vai sujar muito a mão. Você vai trabalhar com vendas, você vai trabalhar com aquisição de clientes, você vai trabalhar com bug que ninguém consegue resolver na tua empresa. Você vai ter que desenvolver uma planilha da noite para o dia para entregar dados para o cliente de forma manual ou de alguma solução que se desenvolveu. Então, você vai estar o tempo inteiro sujando a mão e o processo de vendas, às vezes, é difícil, principalmente na fase inicial, quando ninguém conhece você, quando ninguém conhece a tua empresa. É um trabalho duro, é um trabalho difícil e, às vezes, a primeira coisa, não, vamos pivotar, porque, basicamente, você está fugindo do trabalho pesado e é uma coisa que você tem que evitar. Outra coisa é seguir hypes, né? Ah, beleza, está todo mundo falando de Web3, então agora a gente vai deixar de trabalhar com tal coisa e vai focar em Web3. Ah, está todo mundo falando de NFT, então vamos largar tudo e vamos focar em NFT. Ah, não, vamos largar a realidade virtual e vamos falar com realidade aumentada. Foi, inclusive, uma pressão que a gente teve de algumas pessoas, alguns mentores próximos da Panic da época. Ah, não, mas por que realidade virtual, sendo que agora está todo mundo falando que o futuro é realidade aumentada, né? E esse hype, essa busca por hype, buzzwords ou métricas de vaidade são coisas que podem ser perigosas também e não é a razão pela qual você deve pivotar. E falta de foco, né? Ou seja, por qualquer razão, qualquer motivo, você começa a pivotar o teu negócio. E toda pivotagem ela tem um custo e toda pivotagem ela gera um estresse no time que pode ser desnecessário. E também se você começa a pivotar sem, de fato, você testar e validar coisas e aprender coisas do mercado, você acaba basicamente queimando muito cartucho e não fazendo nada, né? O que torna difícil pivotar? Numa fase de pivotagem, é quando você tem alguma atração e alguma relevância. Isso aqui é uma coisa que não tem muita solução. Quando você pensa assim, vou pivotar, vou tentar outra coisa no meu negócio, só que tem gente usando, tem gente pagando, volta e meia pinta um orçamento, as pessoas estão comprando na plataforma, mas não é muito claro, talvez se eu desenvolver ou aprimorar o produto, eu consiga mais engajamento e alavancar o meu negócio. Então, as pessoas já conhecem minha marca, as pessoas já começam a se relacionar e comprar direto pelo site sem necessariamente falar comigo. E essa dúvida e esse meio de campo é uma coisa que é uma dor de cabeça. É sempre difícil. A gente se depara hoje, a Panic Lobster ainda é uma startup em estágio inicial, na minha opinião, e a gente ainda sofre com isso, né? Então,
alguma atração e alguma relevância, sempre algo que gera dúvida na pivotagem, que talvez necessariamente você deveria pivotar, mas é algo que está ali. Medo de admitir erros e fraquezas também é um ponto difícil de pivotar, principalmente quando você tem um board de investidores, quando você tem fundadores e pessoas que trabalham para você, você admitir o erro, que aquilo que todo mundo focou durante um ano de trabalho, o dinheiro que o investidor aportou e o teu trabalho e as horas trabalhadas de todo mundo, na verdade, estava errada e você tem que mudar o teu foco do teu negócio completamente para o negócio poder sobreviver. E admitir isso, às vezes, é uma coisa que impede que a pessoa pivote ou que o negócio pivote, e isso não necessariamente é bom, né? Viés de confirmação também é outra coisa, que está diretamente relacionado com o ponto acima, na verdade. Quando você sabe que o negócio não está dando certo, quando você tem métricas e características explícitas que mostram que o teu negócio não está dando certo, ou que a tua solução que você está desenvolvendo, o teu produto, ele não tem a adesão necessária, mas você continua buscando ali informações, ou tal cliente falou tal coisa, falou que gostou, mas daí quando você olha lá no Analytics, você vê que ele nunca usou a tua plataforma, por exemplo. Então o teu cliente fala que gosta, mas quando você abre o Analytics, ele não está usando. Então esse é um sinal não muito positivo. E você ter viés de confirmação é você basicamente pegar a informação que o teu cliente gosta, ele me falou que gosta, ele está falando que é joinha para mim, que eu devo continuar, e que se eu entregar tal feature ou tal recurso na plataforma, ele vai continuar usando. Daí você abre o Analytics, nada acontece. Esse viés de confirmação é algo também extremamente difícil de identificar, porque todo ser humano tem, e é uma coisa que a gente tem que meio que estar lutando o tempo inteiro e tentar ser o mais pragmático possível quando você olha para os dados do teu negócio, se está indo para algum lugar ou não. E outra coisa também, isso cada vez mais quando o teu negócio começa a desenvolver e você começa a chegar, às vezes, no estágio de escala, você gerar frustração no time fundadores é uma coisa que também dificulta a pivotagem. Por quê? Porque às vezes um fundador que está trabalhando com você desde o começo do projeto, ele tem interesse específico em trabalhar com realidade virtual, por exemplo. Não foi o caso da Penny Cloudster, mas ele tem interesse de pegar e trabalhar com essa tecnologia, você fala que a realidade virtual não vai ser o foco do negócio, porque não está dando resultado. Então, um conflito como esse pode ser complicado. Outra coisa, você passou por uma rodada de investimento, captou um dinheiro interessante, montou um time, daí agora você tem aquele time ali, você tem que pivotar e mudar completamente o rumo do teu negócio. E você descobre que 50% do time que você contratou nessa fase inicial não faz sentido no novo modelo que você quer construir. Então, você vai ter que demitir provavelmente 50% do teu time. Esse tipo de decisão nunca é fácil, né? E às vezes é necessário para o teu negócio continuar operando. Então isso é uma coisa, inclusive, que muitos programas de aceleração dão como sugestão. Às vezes, quando você pega uma rodada de investimento, parece que a métrica de sucesso do negócio é você ter um número grande de colaboradores e a empresa começa a contratar gente muito rápido, sem ter um product market fit, um fit de produto no mercado muito claro, começa a contratar muita gente, começa a aumentar o burn de capital da empresa, chega ali, depois de 6 meses, queimou parte desse capital, descobriu que tem um problema estrutural na solução, vai ter que pivotar e agora ele tem a decisão muito complicada de mandar, muitas vezes, pessoas próximas, né, porque a gente está falando de time pequeno, às vezes mandar 50%, 60% ou até mesmo 100% do time embora para poder manter o negócio rodando, e esse tipo de situação nunca é fácil, né? Então, pivotar, essa aqui é algumas coisas que às vezes gera bastante dor de cabeça numa pivotagem e pode atrasar uma pivotagem que pode até mesmo salvar o negócio, né? Falar um pouco da pivotada agora da Penny Cloudster nesse processo, né? Como eu comentei, a gente começou com uma plataforma de realidade virtual para treinamento de oratória. A gente lançou esse produto em 2018. Ele funciona até hoje. Se entrar, quem tiver um Oculus Go em casa, entrar lá e conseguir baixar o aplicativo da Penny Cloudster, está lá. Consegue subir os slides, consegue gravar o pitch, mandar para o computador e compartilhar com outras pessoas. E por um bom tempo, esse foi o nosso principal produto. Até hoje, de vez em quando, aparece alguma pessoa orçando, empresa principalmente, depois do hype agora, né, de volta aí do metaverso, pessoas querendo orçar e comprar a Penny Cloudster realidade virtual. Quais eram as dores que a gente tinha, o que levou a gente a tomar a decisão de pivotar? Uma delas, fricção de venda, foi um ponto importante. Todas as vezes que a gente ia vender, a gente tinha que vender o óculos antes.
Tinha que convencer a empresa que estivesse comprando, normalmente empresa, mas ou a pessoa que estivesse comprando, que era interessante ela comprar um óculos de realidade virtual. Nesse momento, a gente estava deixando de ser vendedor da Panic Lobster e passando a trabalhar para o Facebook de graça. Né? Então, a gente estava vendendo óculos para o Facebook para daí falar, agora que você comprou óculos, agora você pode comprar nosso aplicativo. E esse processo de fricção de vendas foi uma coisa que de fato, estava sendo custoso. Era uma fricção que, pelo tamanho da empresa, a gente não podia lidar. Assim. Ponto número 1. Ponto número 2, Analytics. As pessoas, o VR é uma tecnologia emergente, é legal, não sei aqui quem já teve experiências legais com realidade virtual, mas ele tem hoje ainda, como tecnologia, ele tem um problema de aderência muito grande. Pessoas que compram headsets de realidade virtual usam de forma obsessiva por 1, 2, 3 meses e deixam o óculos de lado. Né? O John Carmack, que é o CTO da Oculus, ele tem uma frase muito boa. Ele fala que o óculos de realidade virtual ainda é algo muito legal para você mostrar para os seus amigos. Saca? Que é uma coisa que você vê, você usou, teve aquela injeção de dopamina ali pela primeira vez que você usa, e daí depois de um tempo você começa a parar de usar e você quer ver outras pessoas tendo a reação que você teve quando se provou realidade virtual pela primeira vez. E então é uma tecnologia ainda que tem problemas a serem resolvidos. Não vou entrar em questões técnicas aqui, mas não é uma tecnologia madura o suficiente para de fato você ter uma solução que pode sustentar um negócio. Está mudando lentamente isso. Você tem bolhas hoje de mercados sendo construídos em realidade virtual. O principal deles é o mercado de game, de jogo, né? Ainda de nicho, mas que você tem ali alguns poucos cases de negócios que se sustentaram e que estão se dando muito bem no mercado de realidade virtual. Um deles é o Beat Saber, provavelmente vocês já devem ter visto algo nas redes sociais, que é o pessoal cortando tipo cubos e dançando a música, né? É muito divertido e esse é basicamente um dos principais cases que tem. As principais apostas aí do futuro de curto e médio prazo são aplicações agora de produtividade, né? Você substituir um monitor de computador por um óculos de realidade virtual que tem ali uma mistura de realidade mista, né? Ou seja, você consegue interagir com o teu teclado, com o teu mouse e usar um óculos de realidade virtual. Em vez de você ter um monitor, você tem 10 monitores. Né? Então, esse é um próximo case aí que eles estão querendo focar. Mas ainda é distante, ainda muita promessa. Então, basicamente, esses foram 2 grandes motivos. Fricção de venda, a gente estava sendo funcionário do Facebook, e a tecnologia ela não é madura o suficiente ainda, e fica muito claro quando a gente olha no Analytics da Panic Lobster. A pessoa comprava o óculos, usava por 1 mês, por 2 meses, 3 meses, abandonava o óculos e voltava com muita pouca frequência. Se você é um negócio baseado em MRR, que é uma coisa que se fala hoje muito, né, em receita recorrente, em assinatura, e a galera abandona a plataforma, mais cedo ou mais tarde eles vão cancelar a assinatura e você vai ter um problema de churn que vai ser difícil resolver. Então, essas foram as 2 razões pela qual a gente acabou pivotando. Só que no meio desse processo, a gente desenvolveu um gravador de pitch online. Esse gravador de pitch foi a coisa com mais cara de MVP possível, assim, porque a gente precisava, na verdade, encontrar um jeito de colocar a apresentação dentro do óculos que a pessoa quisesse usar, gravar e tirar do óculos para colocar no computador. Então, a gente fez ali um frameworkzinho, um middleware, que basicamente pegava as informações do óculos e colocava no computador para você poder compartilhar com mentores. E esse middlewarezinho, que é basicamente um gravador de pitch, simples, um PDF falado, muito fácil de usar e rápido, que começou a ganhar tração sem a gente se ligar. Assim. A gente pegou e a gente viu que tinha algumas pessoas que usavam óculos de realidade virtual, não porque ele queria pegar e treinar em realidade virtual, mas porque ele queria pegar e gravar o pitch para compartilhar com alguém e mandar. A gente falou, cara, por que a gente não pega esse modelo, já que está pronto, coloca na web, no site da Panic, e a galera grava pitch, compartilha online, sem necessariamente ter que usar... sem ter que usar o óculos. A gente fez isso e tinha algumas limitações técnicas, não porque foi pensado, mas por falta de braço de conseguir resolver. Uma delas, até hoje é assim, você não consegue editar. Você grava e você não consegue editar. Então, você tem 5 minutos para apresentar.
Igual eu tenho aqui, eu tenho acho que 1 hora para apresentar, eu não tenho como editar uma besteira que eu falei aqui, ou algo do gênero. E isso foi um recurso que as pessoas começaram a gostar, porque basicamente eu aperto o REC, eu vou gravar meus 5 minutos e eu não tenho tempo de editar, e do jeito que ficou, ficou. E começou a ganhar atração, e no meio desse processo a gente começou a ter alguns programas de aceleração que começaram a usar a Panic Lobster, no Brasil e fora do Brasil, para gravar e compartilhar pitches entre startups, e mentores, e investidores. Daí veio a oportunidade, no meio desse processo, de um mentor que trabalhava num programa de aceleração, achou interessante e falou, pessoal, tem como a gente usar isso para para inscrição de um hackathon de carreiras? Foi a Universidade Positivo aqui. Daí a gente falou, tem, a gente faz tipo um Google Form ali, a gente programa um form, coloca o gravador de pitch no final do processo, que seria a entrevista simulada que eles queriam usar, a pessoa coloca os dados dela no form, grava o pitch no final e basicamente isso gera depois a gente coloca isso numa plataforma de avaliação e essa avaliação você consegue selecionar candidatos. E deu muito certo, a galera começou a usar, a galera ficou muito feliz com um negócio muito simples que a gente fez, foi rápido de fazer. E de lá para cá a gente foi ganhando tração em cima disso. Veio a pandemia, a gente já tinha projetos de hackathon online que ninguém estava comprando na época. Quando veio a pandemia, todo mundo quis fazer hackathon online e a gente começou a ganhar tração no mercado de hackathons online. A plataforma foi melhorando. Hoje a gente tem um fluxo que vai de ponta a ponta da gestão de um hackathon. E basicamente o que a gente fala é que a gente é uma plataforma simples de submissão, avaliação e ranqueamento de projetos. Então, você consegue captar projetos, consegue fazer a submissão e a padronização desses projetos dentro dos forms que a gente pode construir de acordo com cada tipo de cenário, que cai numa plataforma de avaliação, que é uma espécie de one-page do projeto. Então, todas as informações do projeto da startup elas vão para uma única página, onde você tem um pitch na capa, que a pessoa dá o play, já assiste, e embaixo você tem a plataforma de avaliação. Simples, rápido e que por enquanto, o nosso melhor case. Assim. A gente tem mais de 50 mil participantes até hoje, dentro e fora do Brasil. Acho que esse dado aqui está um pouco atrasado, mas a gente tem mais de 1000 projetos entregues de hackathon. E o principal case que a gente tem são hackathons online, mas também processo de seleção de startup dentro de programas de aceleração ou fundos de investimento. A Rocket usa... a gente tem a Fundação Grupo Boticário usa bastante. A gente teve um evento aqui que foi organizado pelo Workitiba, se eu não me engano, pela Agência de Inovação de Curitiba, que... Qual? O prêmio Empreendedoras também foi usado na plataforma da Panic. Então, basicamente é isso, um funil de seleção e avaliação de projetos que funciona muito bem, modéstia à parte, porque ele é muito simples, ele é muito rápido de fazer, e a razão pela qual ele é assim, porque a gente trabalhou muito o processo de engenharia reversa. Em vez de a gente ficar trancado lá dentro de casa, achando, não, vamos colocar tal botão porque isso aqui vai funcionar de tal jeito, a gente desenvolvia muito dentro da casa, junto com o cliente, dentro das óticas, e também, claro, que a gente foi desenvolvendo know-how desse processo, então a gente consegue oferecer esse produto hoje. E até o momento tem sido uma experiência interessante. Eu tinha até colocado nesse slide aqui, futuro, né? É isso que a gente vai estar fazendo daqui para frente ou a gente vai pivotar mais vezes? Se eu fosse apostar, eu apostaria com 100% de convicção que a gente ainda vai pivotar muitas vezes. Por quê? Porque apesar disso estar sustentando a Panic Lobster hoje, não é um grande mercado. É um mercado muito, muito de nicho. Porém, quando você olha do ponto de vista de estratégia de startup, é positivo. Por que é positivo? Porque não tem peixe grande. Não tem muita solução padrão de mercado. A gente não está concorrendo com Excel. A gente não está concorrendo com Pipefy. A gente não está concorrendo com o Ebanks. A gente não está concorrendo com nenhuma plataforma sólida que existe no mercado e que a gente vai ter que bater de frente com peixe grande, que tem uma solução quase que perfeita do ponto de vista do usuário. Né? A gente está trabalhando num mercado que é pequeno, que é de nicho, que tem ali seu potencial de crescimento, mas que dentro desse mercado a gente consegue consolidar, maturar o nosso produto, deixar ele melhor, para depois tentar uma pivotagem para um mercado que faça mais sentido, um mercado que tenha potencial de escala
e é basicamente essa tese que a gente tem hoje como Panic Lobster. É interessante para o estágio atual que a gente está. A gente tem teses para onde a gente pode ir no futuro e crescer o negócio. E, de certa forma, é interessante porque não tem nenhum peixe grande para, não à vista, assim, pelo menos, que possa, de alguma forma, ser um grande risco para a Panic. Alguns cases famosos de pivotagem, né? O Flickr, não sei se vocês conhecem, é uma plataforma de compartilhamento de fotos, foi usado por fotógrafos durante muito tempo. E o Slack, eu coloquei esses dois juntos porque foi o mesmo fundador que lançou as duas. E as duas, ele tentou fazer um jogo. A primeira delas, ele fez um jogo que era meio que parecido com Minecraft, assim, era tipo o começo do Minecraft, onde as pessoas podiam construir coisas e compartilhar fotos dessas coisas na plataforma Flickr da Flickr que ele tinha construído. E não deu certo. Daí ele, basicamente a empresa estava quebrando, já estava no finalzinho, e ele falou, cara, o que resta é a gente tentar pegar esse pedaço aqui, lançar no mercado e ver se dá certo. Deu certo, pivotou no final. Se eu não me engano, ela foi adquirida por 120 milhões de dólares pelo Yahoo. Daí, basicamente, ele pegou esse dinheiro e falou, putz, acho que agora, com toda a experiência que a gente teve no passado, e com dinheiro na mão, a gente consegue fazer o jogo dar certo. O que ele fez? Tentou fazer o jogo de volta. Deu errado. Começou a dar errado. E no meio desse processo, eles criaram uma plataforma de comunicação interna para o time de desenvolvimento do jogo que ele estava trabalhando, que era o Slack, que era o começo do Slack. Também, chegou no final, ele frustradíssimo, porque ele não sabia porque o jogo não estava dando certo. Tem um podcast onde ele conta toda essa história que é muito bom. Ele só tinha $1 milhão, imagina que ele já tinha um time grande, ele só tinha $1 milhão ali, que ia durar mais ou menos 2, 3 meses de sobrevivência do negócio. E ele não tinha o que fazer, mas ele pensou, putz, eu acho que eu tenho um produto de um cliente só, que sou eu mesmo, que é esse aqui que desenvolveu essa plataforma de comunicação interna. Lançou o Slack para o mercado. E, enfim, deu muito certo. Hoje em dia ele sofre uma concorrência extrema, principalmente com a Microsoft entrando com o Teams, né? Mas como história de pivotagem, essas duas aqui são uma das mais famosas, assim, porque um foi o mesmo fundador, dois foi, tipo, o cara mudou da água para o vinho no final, quando a startup estava quase quebrando, e são dois cases bem famosos. O outro case também um pouco menos conhecido, o Brex. O Brex é um cartão de crédito para startup nos Estados Unidos, fundada por 2 brasileiros, 2 moleques de 19 anos, que começaram como um hardware de realidade virtual. Não sabiam nada de realidade virtual e queriam construir um headset que resolvesse todos os problemas de realidade virtual. Não deu certo, pivotaram, fizeram um cartão de crédito para startup, deu muito certo. Hoje, enfim, uma startup super bem enfim, com valuation brutal e com uma atração interessante e quase que um padrão de cartão de crédito para mercado de startup. Aqui alguns cases que vale a pena. Empresas grandes também pivotam, né? Facebook agora pivotou para a Meta, não é? A razão pela qual ele pivotou para a Meta, uma das razões é porque, não sei se vocês lembram, em 2018, acho que foi 2018, onde rolou uma treta entre o Facebook e a Apple, porque a Apple começou a avisar o usuário dos dados que estavam sendo usados pelo aplicativo tal, e dando a opção de basicamente bloquear o acesso aos dados, e isso prejudicou drasticamente o negócio do Facebook, que é baseado nos dados do usuário. Teve carta aberta do Facebook reclamando que isso é um absurdo, que vários pequenos negócios vão sofrer com isso, tal, etc. e tal. Android fez o mesmo processo, basicamente isso comprometeu o Facebook como um todo. Qual que é o objetivo do Facebook com a Meta? Basicamente é construir a própria plataforma, é ser dono do sistema operacional para que, basicamente, eles não sofram com a empresa externa prejudicando o negócio trilionário, né? Então, essa pivotagem do Facebook tem muito isso como objetivo. E a realidade virtual, né, eles já vêm investindo, são o principal player de realidade virtual. Na minha opinião, dos óculos que eu já provei, o Quest 2 agora, é o que entrega a melhor experiência, é o que tem mais appeal, digamos assim. Você usa e é legal e tem coisas bacanas. E principalmente depois dessa mudança fica claro aí qual que é o objetivo deles, né? Algumas ferramentas que são interessantes se você precisar pivotar em algum momento, né? Uma delas que é interessante é você ter uma reunião recorrente no teu calendário com os teus fundadores,
chamada Pivotar, Persistir ou Desistir. Eric Ries, que é o escritor do Startup Enxuta, ele coloca isso no livro, e a gente faz isso na Panic Lobster e funciona muito bem. Né? De tempos em tempos, reúne com o teu time de fundadores. Então, se você tiver um time pequeno ali, os principais colaboradores que você contratou, bota eles também e decide se você deve pivotar, se você deve persistir ou desistir do negócio. Funciona muito bem, porque ali você vai ter diferentes óticas, muitas vezes, principalmente quando se trabalha com a trinca de fundadores, né, uma pessoa de marketing, uma pessoa de negócios e uma pessoa de tecnologia, no dia a dia, essas pessoas têm visões diferentes do que está acontecendo na empresa, você acaba não comunicando, e essas reuniões acabam sendo decisivas não só para você circular esse tipo de informação, mas também tomar decisões em cima desses 3 tópicos. Perguntas difíceis e honestas nesse processo também são interessantes. Então, quanto você gosta do que você está fazendo? Faz sentido? Você acredita no que você se diverte dia a dia trabalhando e ralando feito um maluco nesse negócio? Ou é uma dor de cabeça e você de fato não gosta do que você está fazendo e detesta e cada dia está minando e mais cedo ou mais tarde você vai desistir da ideia? De 0 a 10, pontua e vê o que você acha. Quanto você entende do mercado que você está construindo? Você entende? Você sabe qual que é a dor de fato? As pessoas, você se relaciona com esse mercado, você tem acesso a esse mercado? De alguma forma você trabalhou com isso para você ter base para construir alguma coisa que faça sentido? Sim ou não? Também, de 0 a 10, bota ali. Quão grande parece? Faz sentido isso que você está construindo do ponto de vista de mercado? É um mercado, você está falando de algo grande que pode fazer sentido? Quando você fala de hackathon, por exemplo, que é o caso da Panic hoje, não parece um mercado muito grande. Apesar de ter alguns números aí de crescimento, quando você olha ainda em escala global, não mostra um mercado ser um mercado relevante. Já o mercado de gestão de inovação é um mercado gigantesco, que tem players gigantes e que tem baixa quantidade de plataformas. Você tem algumas aqui no Brasil, mas de forma geral esse mercado está na mão de grandes empresas de consultorias globais. Então, você tem potencial ali de automatização que você pode botar software e, enfim, essa é basicamente, por exemplo, a crença de mercado. Então, você entender se é grande ou não. Ser pequeno não é um problema, porém, normalmente não é atrativo para investidores. Então, se você estiver focado num pequeno negócio que tem ali uma solução, você pode continuar com esse teu pequeno negócio, a única coisa que vai ser mais difícil alavancar algum tipo de capital. Quão fácil parece começar? Essa também é uma pergunta que está diretamente relacionada àquela que a gente comentou de pivotagem ali. Você precisa de muito capital, é muito tempo de desenvolvimento, é difícil validar, é difícil implementar, é difícil vender. Se começar a ficar muito difícil, aparecer muitas perguntas difíceis, não é um bom sinal. Se parecer que você consegue validar e encontrar conceitos rapidamente, é algo que pode ser interessante. Acesso ao mercado. Você conhece pessoas que estão inseridas nesse mercado, você conhece potenciais compradores, conhece pessoas que podem conectar você com potenciais compradores. Tem alguém que você pode bater amanhã na porta e fazer uma venda, sim ou não? Quanto mais difícil, também começa enfim, você começa a criar dificuldades ali que você tem que avaliar se vale a pena uma pivotagem ou não. E se você tem algum feedback potencial, de potenciais clientes de verdade, né? Pessoas que de fato sofrem com o problema, se você captou as informações, se você apresentou algum tipo de solução, fez algum tipo de pitch, e a partir disso as informações, para você basear essa hipótese inicial, que é um tremendo de um chute, grande parte das vezes, mas você tentar chutar com um pouco mais de precisão. E normalmente quando você passa aí por um processo desse, você começa a ver se a ideia que você está querendo pivotar faz sentido ou se ela é melhor do que você tem hoje. Porque também você pivotar para algo que é pior, que é mais difícil ou que é igual, às vezes o custo não compensa, tá? Então, normalmente, se você for pivotar, esse é um critério interessante. Esses dados aqui, né, essas métricas, ela tem que ser melhor do que a que você tem atualmente, tá? Ou pelo menos você acreditar que ela é melhor. Por mais que às vezes quando você vai executar, você vai ver que não é tão fácil assim. Então, esse aqui é um processo que funciona para a gente roda com uma certa frequência. Isso daqui eu vi numa palestra da Y Combinator. Achei bem interessante e, de forma geral, tem sido um carro guia aí para a gente decidir se a gente pivota a característica ou não do negócio. Lembrando que pivotagem, mais uma vez, ela pode ser completa, ou seja, você muda completamente de negócio, ou você pode pivotar e ajustar pequenas peças do teu negócio. Pode ser tecnologia, ou pode não ser tecnologia. Por exemplo, você pode ter uma plataforma muito interessante e o teu foco de venda pode ser o RH.
Mas daí você descobriu que não é o RH que compra a tua plataforma, é o profissional de marketing, é o gerente de marketing, ou é um analista de marketing que vai fazer a tua compra, tá? Então, dependendo do cenário, você vai pivotar a persona que você vende, você pode pivotar a solução, pode ser um pedaço da tua tecnologia, que foi o caso da Panic Lobster, que funcionava, que as pessoas começaram a se interessar. Então, você pega o pedaço, não, no nosso caso, como a gente tinha um usuário ativo usando a plataforma de realidade virtual, a gente manteve a plataforma de realidade virtual, porém, a gente foi, aos poucos, colocando mais foco, mais capital, mais pessoas para trabalhar especificamente no que estava dando mais retorno, não só financeiro, mas também para o nosso cliente. Tá? Validação não vem de investidor, validação não vem de fundador, validação vem do mercado, vem de quem compra a tua solução e quem está usando. Se essa pessoa que compra não usa, não é um bom sinal. Se essa pessoa compra e usa, já começa a ficar interessante se descobrir o porquê que ela usa. Tá? Porque às vezes você vai descobrir que ela usa para outra coisa que você não fazia a menor ideia, que foi o nosso caso em alguns cenários também. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Aberto a perguntas agora. Aqui alguns livros e alguns podcasts interessantes. Startup Enxuta, né? Quem não leu, quem não conhece, vale a pena. Tem bastante, fala bastante, tem, acho que, capítulos e capítulos que falam sobre pivotagem. Atravessando o Abismo é um livro muito bom de marketing, principalmente, enfim, o abismo, né, que ele chama aqui, tem um buraco que é o que separa o early adopter, que é aquela primeira pessoa que está interessada em testar a tua solução, com o resto do mercado. E normalmente tem um custo difícil para conseguir passar por esse abismo. E basicamente é um livro que foca bastante em estratégias e cases que conseguiram fazer isso de forma bem sucedida. Master of Scale é o podcast do fundador do LinkedIn. E nele tem o podcast do cara do Slack ali que eu comentei, ele contando a história da pivotagem. E é engraçado porque até hoje ele é frustrado e ele não entende por que o jogo que ele fez não deu certo. Por mais que ele tenha o Flickr como portfólio de sucesso e ele tem o Slack como portfólio de sucesso, ele ainda é muito triste porque ninguém quis usar o jogo dele. E o canal da Y Combinator também no YouTube é muito bom, tem vários conteúdos. Parte das informações que eu trouxe hoje aqui é de um conteúdo que eles têm também focado em pivotagem. Eles têm dois, um que é um pouco mais extenso e esse que eu trouxe no YouTube ele tem uns 26 minutos. E ali eles trazem também informações que são bem interessantes em relação ao tema de hoje. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês e agora aberto a perguntas. Perguntas? Oi, eu estava ouvindo você falar e eu fiquei pensando, porque eu já tentei pivotar algumas coisas, né? E às vezes chega um momento que você fica avaliando assim, o que eu vou usar como referência para ver? Ok, o que eu pivotei está bacana, eu já posso colocar no mercado, ou ok, isso não está funcionando. Tem alguma dica de você perceber, opa, já dá para você dar o passo seguinte, ou ok, você tem que recuar e repensar tudo de novo. Você tem alguma dica nesse sentido? Porque nos momentos que eu rodei, a minha maior dificuldade era justamente essa. Será que agora eu já posso dar o passo seguinte ou ainda tenho que testar mais um pouco, tenho que verificar outras variáveis, enfim. Você tem alguma dica nesse sentido? É uma decisão muito pessoal, é uma decisão que sim é baseada em suposição. Tá? E isso, de fato, o grande desafio de você trabalhar com startup, você fundar uma startup, é porque você sempre vai trabalhar com ausência de informação. Você vai ter mais ausência de informação do que presença de informação. Então, é importante tentar evitar. Né? Algumas delas, por exemplo, essa aqui acho que é um bom caminho. Tá? Isso aqui é um bom caminho para você tentar avaliar se faz sentido ou não, se essa pivotagem faz sentido ou não. E a hora que você decide pivotar, é de fato pivotar. Tipo, ficar naquele meio caminho também não é muito importante, porque você vai confundir o mercado também. Então, por exemplo, quando a gente resolveu pivotar na Panic Lobster, a gente tirou a landing page e botou uma landing page nova. Novo design, novo gráfico, nova promessa de venda, outro público, e é isso que a gente faz agora. A gente atendia o mercado de realidade virtual? Sim, as pessoas que compraram.
Alguém queria comprar realidade virtual? Dependendo do caso, a gente pegava e a gente atendia, mas não estava sendo foco nem esforço de venda, saca? Então, esse foi, quando for pivotar, pivota de uma vez. Essa decisão ela tem que ser tomada. 2, telefone tocando. O telefone tocava com menos frequência, o telefone começou a tocar com mais frequência. Esse é um bom sinal. Outro sinal interessante. Pessoas que você não fazia ideia, que você não sabe de onde veio. Essa é a ponte. Você não consegue traçar diretamente, beleza. Conheço a Bárbara, que conhece o Ronaldo, então o Ronaldo viu o que a Bárbara fez e entrou em contato comigo. Quando começa a chegar pessoas que você não faz o menor, você não sabe de onde que veio, também é um bom sinal. Opa, tem gente comprando a marca, já não estão me comprando mais, principalmente quando você está falando no estágio inicial de startup. Analytics. Analytics é essencial, principalmente porque a gente trabalha com tecnologia. Analytics, a pessoa voltando, usando aderência, né? Eles usam lá o termo de stickiness, tipo, o cara vem, abre a plataforma hoje, amanhã ele abre de volta, depois ele abre de volta, e isso é um bom sinal. Se você não tem stickiness, talvez seja uma razão para você entender o porquê você não tem pivotar ou tomar alguma decisão. E se você tem stickiness também é importante, às vezes você não sabe nem por que você tem, vale a pena pegar, olhar e dar uma estudada. Então esse aqui é um caminho, eu acho que aqui é uma forma interessante de avaliar. Essas e essas aqui também. O que é difícil, o mais difícil quando você tem um framework de pivotagem que, de certa forma, respeita alguma lógica, o mais difícil, na minha opinião, é alguma atração e alguma relevância. É quando as pessoas, de certa forma, conhecem você, compram você, de alguma forma o teu negócio ele existe, né? Eles chamam de zumbi também, dependendo do mercado. Você é um zumbi, você não morre, mas também não está vivo, você está ali naquele meio campo. E essa é a decisão mais difícil de pivotagem, quando você está nesse cenário. Porque às vezes você pensa, puxa, estou até aqui, será que eu construir uma solução nova ou melhorar um pouco minha feature, eu vou melhorar ou melhor começar do zero, né? Então essa de fato é uma decisão, na minha opinião, a mais difícil de todas. Mas como framework, eu acho que isso aqui é um primeiro passo interessante. Mais alguma pergunta? Uma coisa que funcionou para a gente, que a gente pivotou também, a gente testou no Hackathon. Hackathon são ótimos ambientes para você testar uma ideia. Então, fica a dica aí também. Vocês, tipo, não sei, sempre bate um medinho, né? Putz, vou pivotar, né? Daí, tipo, testa no Hackathon. Dá boa, viu? O que é interessante do Hackathon, até já vendendo um pouco do peixe do Hackathon, mas isso que a Bárbara falou. O que foi? A Bárbara ela participou de um Hackathon de gastronomia, né, onde você tinha profissionais do mercado de food service. Então, tá ali, teu mercado tá ali. Você quer fazer customer development? Tá ali o teu mercado. Você consegue conversar com todo mundo, né? Então, tinha diferentes pessoas da cadeia. Então, acaba sendo um atalho justamente para isso aqui, acesso ao mercado. Então, pegar hackathons temáticos que sejam diretamente relacionados ao mercado que você está, é um atalho para você entrar em contato com esse mercado e tentar vender alguma coisa. Tiago, eu queria perguntar um pouquinho, no momento que você resolveu pivotar, imagino que, num segundo momento, na verdade, existia uma conversa com os investidores, para os quais você vendeu um plano, uma perspectiva de crescimento, e né, parece que você chega um momento e fala assim, isso aqui não vai se realizar, e aí você está com uma ideia que pode ser promissora, mas você já veio de um momento que não funcionou, né? Queria saber como é que é essa conversa, como é que você vende uma nova ideia, no caso, uma pivotagem, é mais ou menos parecido, a gente ouve muito falar que o investidor compra o time, não compra a ideia. Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, por favor. Boa pergunta. A transparência e a antecipação é o melhor caminho. Então, assim, o investidor ligar para você e um dia você está vendendo pizza e outro dia você está vendendo computador, vai ser esquisito, né? Então, você manter uma informação atualizada e também deixar claro quais são os seus planos. Se isso não funcionar, o que você vai fazer? Essa conversa com o investidor é muito comum. Se isso não funcionar, o que você vai fazer na sequência? Porque, principalmente na fase inicial de startup, o não funcionar, ele é o padrão. Você vai testar um monte de coisa que não vai funcionar, e daí o que você vai fazer na sequência?
Então, desde o começo, quando a gente estava lá atrás, no começo, quanto mais no começo, mais exposição, a gente apostou no mercado de realidade virtual. Por que a gente apostou no mercado de realidade virtual? Porque a Gartner Hype Cycle tinha mostrado a maturidade do VR como uma tecnologia que estava em estágio de maturação, né? Passou ali do Vale da Morte. Essa foi a razão pela qual a gente entrou. E porque ele tinha potencial de crescimento nos próximos 5 anos e que o Facebook ia lançar o Oculus Go. Esse era o nosso pitch. Porém, isso podia não acontecer. Se isso não acontecesse, o que a gente ia fazer? Daí que já veio iniciativas como o gravador de pitch. Da gente desenvolver o gravador de pitch. Então, apesar da mudança da pivotagem, ela ser uma decisão que você tem que tomar, e beleza, é isso que a gente vai fazer, você conseguir mostrar o porquê dessa pivotagem, estamos pivotando porque, veja só, o VR ele tem fricção no processo de venda, o VR ele não é uma tecnologia madura o suficiente, a gente apostou no Oculus Go e não foi dessa vez, que o VR se tornou uma tecnologia com adesão em massa, e por essa razão a gente está pivotando para um mercado onde a gente fez uma venda que foi interessante, XYZ, assim, assim, assado, e a gente está com mais 3 orçamentos que vieram de forma orgânica por causa dessa primeira venda. Então, deixar muito claro pela qual, por que você está pivotando e você ter planos, plano A, plano B e plano C, é algo que você está o tempo inteiro na cabeça. Você está o tempo inteiro na cabeça. Porque, por exemplo, agora a gente está aquela coisa, e aí? Vamos viver uma crise econômica agora, sim ou não? Né? O cenário não está muito positivo. A gente está falando do mercado de inovação. O mercado de inovação, que é o mercado que a Penny Lobster está inserido hoje, é um mercado que sofre cortes numa fase de crise econômica. É um dos principais mercados. O que vai acontecer? E aí? O que você vai fazer agora como Penny Lobster? Então, esse tipo de conversa é uma conversa que é interessante você ter frequente com o investidor. E essa visão, grande parte dos investidores, principalmente investidores profissionais, tem. Né? Ele vai acreditar no fundador. O fundador está falando que o VR não funciona e não é o momento do VR. Ele vai ter que confiar no fundador. Né? Então, essa conversa, quanto mais frequente, quanto mais franca, e você mostrar os planos e a razão pela qual você está pivotando e a razão pela qual você vai apostar no próximo mercado, é algo frequente que vale a pena ter com o investidor. Até porque dali você pode ter novos insights. Né? Ah, beleza, você vai fazer tal coisa, posso te conectar com tal empresa. Ah, não, eu conversei com uma startup que está procurando investimento e que faz algo parecido. Tal. Converse com eles e vê se eles podem te dar alguma informação nova. Tal. Então, essa comunicação transparente, frequente e você mostrar a razão por que você está tomando uma decisão dessa, é o caminho que eu acho mais correto. Tiago, desculpa. Como que você enxerga o investidor hoje? Você acha que ele tem o mesmo perfil do que ele tinha alguns anos atrás? Ele está mais criterioso ou não? A percepção que eu tenho olhando de fora é que antes o cara colocava mais dinheiro sem querer muito, não digo nem o retorno, mas controles, respostas, números. Hoje parece que ele está um pouquinho mais criterioso e quer ficar mais perto do business, minha opinião de fora, né? Eu não vivo tanto esse mundo. Queria ouvir a tua opinião em relação a isso. Você acha que o investidor mudou, está mais criterioso, ou é a mesma coisa do que os anos anteriores? É o mercado vivo pra caramba, ele muda o tempo inteiro, ele muda de acordo com o vento. Né? Então, agora, por exemplo, nos Estados Unidos rola uma crise do capital de risco. Né? A alta de juros global, o capital fica mais preguiçoso, capital escasso no mercado, valuations mais baixos, capital mais criterioso. E isso pode se arrastar para o mundo inteiro. Talvez esse movimento no Ebanks, por exemplo, já seja um reflexo disso. Né? Então, ele é vivo. Lá em 2010, quando surgiram as primeiras startups, tração era o carro-chefe. Não estou nem interessado em como é que se ganha dinheiro, não estou interessado no modelo de negócio, escala o mais rápido que se conseguir, e lá na frente a gente resolve o modelo de negócio. Não se mostrou muito correta essa estratégia, apesar de você ter alguns cases grandes de sucesso, o risco não se pagou para grande parte do mercado e se pagou muito para outros, né? Quem investiu no Facebook e tal, Twitter até hoje tem dificuldade de encontrar um modelo de receita sustentável. Então, a receita, a conta básica de um modelo de negócio que é receita, despesa e lucro, se tornou muito mais relevante para o investidor nos dias de hoje
do que era há 5, 6, 7 anos atrás. Então, o mercado ele aprende e, de forma geral, hoje ele não é um mercado muito... o mercado, principalmente nessa fase inicial, capital anjo, é um mercado que está um pouco mais criterioso, porque ele tem mais opções de investimento, o juros está alto, não preciso arriscar tanto o meu capital, consequentemente, oferta e demanda. Você tem um número grande de startup para pouco capital, consequentemente o valuation cai. Então, ele é extremamente dinâmico e daqui a pouco, quando tudo isso passar e todo mundo achar que o mundo não vai acabar e que vai dar tudo certo, que a Terceira Guerra Mundial não vai explodir, daí todo mundo começa a investir de volta, então é meio cíclico e o capital aprende. Ele aprende e sim, ele não é o mesmo como era 1 ano atrás, eu diria. Eu observei você mencionar a palavra mentores em algum momento aí da tua palestra, na tua apresentação. Queria que você falasse um pouquinho do papel dos mentores, como é que você achou os mentores certos, se esses caras abrem portas, se eles te dão conselho, como é que funciona essa dinâmica? Se pudesse falar um pouquinho. Eu tive mentores decisivos, assim, um deles, lá em São Francisco na época, o Javis Jamaica, ele era um dos mentores do programa que a gente estava, ele já tinha muita experiência com startup, é um mercado extremamente sofisticado de startup lá, e a gente estava desenvolvendo esse passador de slides aqui, a gente tinha que colocar os slides dentro do VR. E a questão de custo bate, né? Quanto mais rápido você consegue desenvolver uma solução para saber se ela faz sentido ou não, mais rápido você vai descobrir se faz sentido ou não você continuar isso, né? E a gente tinha pensado, a gente tinha desenhado todo um produto e ele cortou o produto pela metade. Ele falou, cara, não, faça isso com menos tempo. Em vez de você fazer uma plataforma onde a pessoa consiga ter múltiplos slides, faça que ela consiga ter um único slide. Então, porque se funcionar com um, depois você pensa no resto. E ele ajudou a gente muito nessa fase. Também na parte de negócio, assim, isso foi uma coisa que bateram muito na tecla, assim, a parte de econômicos da startup, né? Receita, despesa e lucro. No final do dia, o que faz o negócio parar de pé é receita, despesa e lucro. Então, muito de econômicos por trás de startup, como você pensar essas contas e como você apresentar essas contas, a gente teve de mentores, assim. E foi muito positivo, assim. Só que aquela coisa, assim, você tem que saber avaliar bem quando você está recebendo mentoria, de quem é essa mentoria. Essa pessoa que está te dando mentoria, ela entende do mercado que você está inserido, sim ou não? Então, se não, você já começa a ficar meio ressabiado. Putz, já leva em consideração as perguntas. Ela entende, ela é uma pessoa de finanças para te dar dicas de finanças? Então, beleza. Então, daí você pega qual é o background com ela do mercado, ou coisas do gênero que ela fez que você pode avaliar, para daí você considerar se a mentoria ela é de qualidade ou não, né? Se tem informação valiosa ou não. E para a gente foi muito positivo esse processo e a gente sempre topa. A mentoria a gente sempre busca porque ajuda muito o negócio a crescer. Mais alguém aí, pessoal? A empresa de vocês tem um conselho? Como é que funciona isso? A gente tem um board, principalmente montado por investidores. O Josias, não sei, o Josias Cordeiro, que é um dos investidores da Penic, João Getter é outro investidor da Penic. E o Arthur, que era o filho do Zé Pellegrini, que faleceu, que também hoje faz parte do conselho. E a gente tem reuniões mensais que a gente discute basicamente isso, assim, né? Onde tem provocações extremamente positivas e no geral, às vezes é meio doloroso, assim, né? Você tem que pegar e mostrar os números. Puxa, pessoal, não deu metade não conseguimos fazer metade do que a gente gostaria no último mês. Mas no final do dia, essas reuniões elas têm sido positivas, assim, tem sido interessante. Mas, de forma geral, esse board hoje ele é mais formado por investidores da Penic. Ao longo das outras perguntas, isso me gerou uma outra questão que vocês comentam sobre mudar de ideias, rever ideias, atualizar-se. Mas será que também não tem, às vezes, um trabalho emocional
junto com a equipe, tipo, uma espécie de treinamento para você se convencer a mudar ou se desapegar do que está dando errado? Será que tem algum tipo de consultoria nesse sentido? Você conhece, sei lá, uma terapia empresarial? Não sei. Eu não sei dizer assim, porque assim, normalmente quanto mais trabalho se dedicou para fazer uma coisa funcionar, mais difícil é de jogar fora, né? Exato. Então esse é um ponto que dificulta uma pivotada, por exemplo. Nunca é fácil pivotar. E de volta, pessoas têm opiniões diferentes, né? Pessoas têm interesses diferentes. E no final você tem que olhar o interesse do business, do negócio que você está construindo. Está dando certo aqui? Os econômicos estão fazendo sentido? O Analytics, quando eu abro, tem gente usando? Sim ou não? Então, não conheço e não acho que seja muito possível assim também. Porque é uma decisão muito dos fundadores, assim. É mais uma base econômica, assim, você tem que olhar mais friamente do que esse apego emocional. O apego emocional ele é importante, inclusive por conta disso aqui, né? Tipo, se você está fazendo algo que você não gosta, é uma questão totalmente emocional. Então, não faz sentido continuar. E se você não é a pessoa certa, não é necessariamente uma questão emocional, pode ser também. Por exemplo, se você é uma pessoa que sofre de ansiedade, você está fazendo uma plataforma para gestão de capital de risco ou para bolsa de valores, talvez não seja um mercado ideal para você. Então, tem questões emocionais, mas no final do dia, quanto mais pragmatismo e mais próximo da decisão em prol do negócio, do produto e da startup, melhor. Mais alguma pergunta que eu não vi aqui do lado? Acabaram essas perguntas? Quer fazer mais uma? Não? Então tá bom. Obrigada, Thiago, mais uma vez. A gente trouxe esse tema de pivotar, porque hoje no workshop a gente vai falar como que a gente entra no mercado. Então, quais são aquelas abordagens que a gente vai utilizar para entrar no mercado? E se a gente entra no mercado? Isso aconteceu com a SizeUp, né? A gente vai para o mercado não está pronto para você, ou o mercado não te quer, surgiu uma dor mais emergente. Daí você pivota. Então, faz todo sentido a nossa conversa. Obrigada mais uma vez, Thiago. Obrigado você pelo convite. Obrigado, pessoal, pela atenção também.